E se o caminho mais rápido para a mente de alguém não fosse pela lógica, mas sim pelas emoções? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos aprender a desarmar barreiras emocionais como estratégia, olha, poderosíssima. Sejam muito bem-vindos. A nossa missão aqui é justamente essa, sabe? É encontrar a lógica que existe por trás das conexões humanas e, o mais importante, transformar esse conhecimento em ação consciente. A nossa jornada hoje tem 3 paradas. Primeiro, a gente vai ter a visão da coruja, para entender o porquê da coisa toda. Em seguida, a gente mergulha na estratégia do povo, que vai nos dar a conexão e as ferramentas. E para fechar, o escudo da mente, que vai mostrar o como aplicar isso tudo na prática. Ok, vamos voltar para aquela provocação do começo. A gente está acostumado a ver as emoções como um problema, né? Algo que a gente tem que controlar ou até ignorar numa conversa mais tensa. Mas e se for o contrário? E se as emoções forem a chave? A verdadeira porta de entrada para a compreensão e, claro, para a influência. É uma virada de chave, uma inversão total de perspectiva. E para a gente entender de vez essa inversão, a gente começa com a visão da coruja. É aqui que a gente vai fundo na filosofia, no grande porquê por trás da técnica que a gente chama de empatia tática. Empatia tática. O nome já entrega o jogo, né? Empatia porque a gente quer entender, tática porque a gente quer influenciar. Mas atenção, não é sobre sentir o que o outro sente. É sobre compreender e, o mais importante, conseguir articular a perspectiva da outra pessoa. O objetivo aqui é fazer com que o outro lado se sinta genuinamente ouvido e compreendido. Agora, tem um ponto aqui que é crucial. Presta atenção nessa diferença. Simpatia é concordar, é sentir pena. Empatia tática é outra coisa, totalmente diferente. Não é preciso, de jeito nenhum, concordar com a pessoa. O lance é só entender o mundo pelo ponto de vista dela. É uma ferramenta de inteligência, pura e simples, não de concordância. Beleza, a gente já entendeu o porquê. Agora vamos para a estratégia do polvo, onde as coisas ficam bem práticas. A gente vai agir como um polvo mesmo, usando vários braços, ou melhor, ferramentas para se conectar. Especificamente, a rotulagem e a auditoria de acusação. A primeira ferramenta é a rotulagem. É uma técnica para a gente dar nome às emoções do outro. E a fórmula é bem simples e neutra, usando frases como essas. Parece que, isso soa como se. Por exemplo, parece que existe uma frustração com o prazo. Ou, isso soa como se houvesse uma preocupação com esse ponto. A neutralidade é o segredo aqui. E por que isso é tão poderoso? É neurociência pura. Quando a gente dá nome para uma emoção negativa, um medo, uma frustração, a gente meio que tira a conversa da amígdala, que é o centro emocional, e joga para o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro. É como se a gente acendesse a luz num quarto escuro, sabe? O monstro perde a força, a intensidade diminui. E o processo é ridiculamente simples. Primeiro, você lança o rótulo. Parece que existe uma preocupação com isso. Segundo, e essa é a parte mais difícil e mais importante, você fica em silêncio. Esse silêncio tático é um convite para o outro lado confirmar, corrigir e quase sempre revelar muito mais. A segunda ferramenta do nosso povo é a auditoria de acusação. E olha, essa aqui é avançada e pode parecer totalmente contraintuitiva. A ideia é a seguinte: você lista as piores coisas que o outro lado pode estar pensando de você e você mesmo as diz em voz alta primeiro. E esse exemplo ilustra perfeitamente como isso soa na prática. Imagina começar uma conversa difícil falando exatamente isso. Ao antecipar e verbalizar o negativo, a gente simplesmente desarma o ataque. A gente tira o poder da acusação antes mesmo que ela seja feita. O mais provável é que o outro lado responda com algo do tipo: "Não, calma, não é bem assim." Então, já vimos o porquê com a coruja e as ferramentas com o polvo. Agora, com o escudo da mente, a gente vai blindar esse conhecimento, transformando toda essa teoria num plano de ação prático e consciente. Tá, mas como usar isso hoje? Vamos lá. Um roteiro direto. Primeiro, antes da conversa, prepare sua auditoria de acusação. Segundo, durante a conversa, ouça ativamente para poder rotular as emoções que surgirem. Terceiro, lembre-se do poder do silêncio depois de cada rótulo. E quarto, uma dica de ouro, evite ao máximo começar frases com eu, porque isso joga o foco em quem fala e pode deixar o outro na defensiva. E aqui vai uma ideia central para a gente guardar. Os motivos pelos quais alguém não fará um acordo são quase sempre mais fortes do que os motivos pelos quais ele faria. É por isso que a gente usa a rotulagem e a auditoria, para limpar essas barreiras primeiro. Só depois o caminho para o sim fica livre. Bom, chegamos ao final da nossa jornada. Vimos a filosofia, a estratégia e a prática. Agora é hora de conectar tudo isso e se preparar para agir de um jeito diferente, de um jeito mais consciente e muito mais eficaz. Recapitulando nossas 3 lições-chave.
A coruja nos ensinou a ver a empatia como uma estratégia. O polvo nos deu as ferramentas para desarmar emoções. E o escudo nos mostrou como aplicar isso com um roteiro prático. É a conexão desses 3 pilares que gera a verdadeira transformação. E essa é a grande missão. Não se trata apenas de acumular conhecimento, mas sim de conectar o que se sabe para transformar a maneira como a gente age no mundo real. Agora, a pergunta vai para quem está acompanhando. Qual desses 3 pontos do nexo, a visão, a estratégia ou o escudo, vai ser o primeiro a ser aplicado no dia a dia? A jornada de ação consciente começa agora. Deixa um comentário aqui embaixo que a conversa continua. Se esta análise trouxe valor, existem várias formas de apoiar a lógica da conexão. Curtir este conteúdo, ativar as notificações, comentar e compartilhar ajudam essa visão a alcançar mais gente. E o apoio direto também é fundamental para a gente manter a qualidade e a frequência por aqui. E lembre-se, esse conteúdo foi preparado para ser assistido em vídeo ou apenas ouvido. É perfeito para aprender em qualquer momento do dia. Muito obrigado e até a próxima!